Ok, meus amigos, já voltamos para mostrar aqui a continuidade da nossa aula. Bom, primeira parte da aula nós mostramos aí a cinética molecular, mostrando também os fatores que vão influenciar na velocidade das reações. Então vamos só fechar com algumas questões que ficaram pendentes para a gente mostrar para vocês, né? Aqui ensino médio, primeira série, Canal Educação SEDUC. É um programa com mediação tecnológica, né? Vamos lá, professor Jurandir Soares, disciplina Química, modelo cinético molecular e reações químicas. Muito bem. E a data de hoje, 10 de outubro de 2022. Ficaram então, tá? São só duas questões aqui, vamos fazer logo elas duas, né? Ó, envolvendo ainda a cinética molecular. Ó. O que você faria para aumentar a velocidade de dissolução de um comprimido efervescente? Comprimido de vitamina C, né? Então, ó, você usaria água gelada, usaria a temperatura ambiente, dissolveria o comprimido inteiro e dissolveria o comprimido em 4 partes. Então, assinale das alternativas que você utilizaria para aumentar a velocidade da reação. Eu quero aumentar a velocidade da reação. Para isso, eu tenho que usar dessa maneira, certo? Então, qual seria as duas melhores formas para mim acelerar a velocidade da reação? Você usaria água gelada ou água à temperatura ambiente? Dissolveria o comprimido inteiro ou colocaria ele em 4 pedaços? Então, eu quero 2 fatores que aumentem a velocidade da reação, tá? Vamos pensar direitinho aí. Quero respostas. Vamos lá, vamos participar, pessoal. 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal, voltamos para aí responder aqui a questão e explicar, né? Então, quais seriam os 2 fatores melhores? Ó, com certeza, entre água gelada e água a temperatura ambiente, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. E o outro seria a superfície de contato. Lógico que você, pegando o comprimido em 4 partes, ele vai dissolver mais rápido que ele inteiro, tá? Então, os 2 fatores aí foi o 2 e o 4 na letra E. Bom, agora nós vamos falar sobre as reações químicas, certo? Reações químicas. Ó. São processos que transformam uma ou mais substâncias, chamado de reagente, em substâncias chamadas de produto.
Em uma linguagem mais acadêmica, né, dizemos que uma reação química promove a mudança na estrutura da matéria. E é assim mesmo, pessoal. Tá? Se houver formação de novas substâncias, é porque ocorreu a reação química, certo? Então, os compostos químicos sofrem alteração, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Ocorreu um rearranjo dos átomos, né, na verdade. Não vai mudar o átomo. Tá? Então, por isso que as reações químicas têm que haver a formação de novas substâncias. Por exemplo, as mudanças de estado físico não são reações. Continua a mesma substância, só que em estado físico é diferente. Agora, e nem tudo que se mistura reage, pessoal. Tá? Para que ocorra a reação, é preciso que haja interação nos reagentes. Tá? É importante essa introdução sobre reações químicas. Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, então vamos prosseguir falando das reações. Olha só, nós vamos conhecer os tipos de reações, pessoal. E nós estamos, sim, rodeados de reações químicas, né? Dentro, né, em nossas casas, por exemplo, na culinária, né? Os avanços na medicina, na tecnologia, não seriam possíveis sem as reações. Então, para isso, para tanto, as reações podem ser agrupadas em 4 tipos principais. Quais são elas? Vamos estudar cada uma delas. Primeiro, reações de síntese ou adição. Reações de síntese ou adição. Esses sinônimos são importantes, viu, pessoal? Reações de análise ou decomposição. Reação de simples troca e reações de dupla troca. Então, nós temos aí 4 tipos, né? Reação de síntese ou adição, análise ou decomposição e reações de dupla troca, simples troca e dupla troca. Então, tudo isso aqui vai ser mostrado passo a passo para vocês. Para tanto, vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações aí, por favor.
Ok, meus amigos, vamos mostrar então a primeira reação, certo? Que é a reação de síntese ou adição. São aquelas nas quais um produto é formado pela união de dois ou mais reagentes. Observe aqui, ó, A mais B produzindo AB. Isso é uma reação de síntese ou adição. São duas ou mais substâncias reagindo entre si, formando aí um único produto, tá? Então, é uma reação de síntese ou adição. Olha aqui exemplos, ó. H2 mais N2, dois reagentes produzindo um, ó, 2NH3. Carbono mais oxigênio produzindo CO2 é outra reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. Então, reação de síntese ou adição são aquelas em que duas ou mais substâncias reagem entre si, formando um único produto. Pode ter três substâncias, 3, 4, A mais B mais C produzindo ABC, mas sempre formando um único produto, obrigatoriamente formando um único produto, ok? Então, o primeiro caso de reações aí, reações de síntese ou adição. Vamos colocar também 2 minutinhos aí. Ok, voltamos para mostrar então a reação de síntese ou adição. Síntese ou adição, tá? São aquelas nas quais o produto é formado pela união de dois ou mais reagentes. Nós vamos fazer o contrário agora, tá? Vamos fazer o contrário. A reação agora é de análise ou decomposição. Análise ou decomposição. É o contrário da reação anterior, pois o único produto, tá, que é o único reagente, aliás, se decompõe originando dois ou mais produtos. Aqui, ó, é uma substância se decompondo em duas ou mais. Reação, portanto, chamada de análise ou decomposição. Análise ou decomposição, certo? Reação de análise ou decomposição. Perfeito? Ó. Então, há certo tipo de reações de decomposição. O artifício que eu vou utilizar para decompor a substância, eu vou ter o tipo de decomposição. Não é? Nós vamos ver 3 tipos basicamente, mas todas elas são de decomposição, porque parte de uma única substância se decompondo, produzindo aí duas ou mais substâncias. Duas ou mais substâncias. Reação conhecida, portanto, como análise ou decomposição. Análise ou decomposição.
Vamos colocar também aí 2 minutinhos. Ok, voltamos, né, para mostrar os tipos de decomposição. Está aqui, pessoal, olha. Pirólise. Lise é quebra, piro é fogo. Tá? Então, decomposição ocasionada pelo fogo, pelo calor. Tá? Eletrólise. Quebra das ligações através da eletricidade. E fotólise através da luz, certo? Por meio da luz. Então, são meios... Os tipos de decomposição são os meios que eu utilizo para decompor a substância. Se for por aquecimento, é pirólise. Se for por eletricidade, é eletrólise. E se for pela luz, com certeza, é a fotólise. Certo? Vamos colocar, então, o terceiro tipo de reação. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui, né? Bem prático, olha só. Uma reação de decomposição do bicarbonato de sódio, que ocorre nas receitas. O bicarbonato está no fermento, pessoal. Então, na hora que coloca o bicarbonato de sódio, ocorre a reação, decompõe em 3 substâncias e libera o CO2. Pois é esse CO2 que faz inflar o bolo, faz crescer o bolo, o pão. Tá? É a saída do CO2, que é obtida a partir da decomposição do bicarbonato de sódio. Então, é um exemplo prático do dia a dia que pode ser mostrado, né? É uma reação de decomposição. Perfeito? Vamos lá. Outra reação de decomposição é essa aqui, que nós já mostramos anteriormente. Ó. A decomposição da água oxigenada. Ó. É isotérmica, ela libera calor. Tá? O que acontece? Ó? Aqui está a água oxigenada, através... Quando eu coloco uma enzima, uma catálise aqui, uma enzima, certo? A peroxidase, decompõe e libera O2. Ó. O catalisador que aumenta a velocidade dessa reação é a enzima peroxidase. Recebe esse nome porque a água oxigenada, pessoal, oficialmente o nome dela é peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, mais conhecida como água oxigenada. Então, por isso que a enzima é chamada de peroxidase. Decompõe, certo? Está presente no nosso sangue, ó. Assim como adicionamos água oxigenada em um ferimento, é essa enzima que funciona como catalisadora da reação, certo? Aumentando a velocidade. É bem visível, né?
A efervescência provocada produz justamente aí as bolhas de oxigênio. Então, a reação de decomposição, tá? Análise ou decomposição da água oxigenada. Mostramos no fermento e mostramos também na água oxigenada. Não é verdade? Vamos aqui. A outra reação, pessoal, está aqui ela. Ó. Reação de simples troca. Nesse caso, uma substância simples reage com uma substância composta. E devido à reatividade química dessa substância, vai deslocar uma nova substância. Pode ver que o cobre toma o lugar da prata naquela reação, na primeira reação. E o zinco toma o lugar do hidrogênio, porque são mais reativos, certo? Vamos colocar então 2 minutinhos aí. Ok, voltamos para mostrar então a reação de simples troca, também chamada de deslocamento, certo? É quando uma substância simples reage com uma substância composta. Se você observar, ó, o A, ele está reagindo aqui com uma substância composta, ó, e o A toma o lugar do B, certo? E aí desloca o B, ó. Por isso, pessoal, que eu estava falando para vocês que o cobre, ó, toma o lugar da prata, ó. Por quê? Porque o cobre é mais reativo que a prata. Da mesma forma que o zinco, como é mais reativo que o hidrogênio, desloca o hidrogênio, certo? Então, são reações chamadas de simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento. Para isso, pessoal, tá uma dica boa aqui para vocês, ó. Toda reação de simples troca, ela é de oxirredução, mas a recíproca não é verdadeira. O que é uma reação de oxirredução, professor? É quando ocorre variação do NOx. Ó. Por exemplo, o zinco, ó, aqui ele é 0, mas no produto ele é mais 2, ó, até porque o cloro é menos 1. Então o zinco está saindo de 0 e foi para mais 2. Ó. Então aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, ele sofreu oxidação. Aqui ele sofreu oxidação. Oxidação é aumentar o NOx. Por outro lado, ó, se você pegar aqui o hidrogênio, ele é mais 1. Ó, e toda substância simples é 0. Então o hidrogênio está saindo de mais 1 para 0.
Então, o que ocorreu foi uma redução. Então, a reação que tiver redução e oxidação ao mesmo tempo, ela é de oxirredução. E isso eu estou dizendo para vocês, toda reação de simples troca, ela é de oxirredução, pessoal. Mas nem toda de oxirredução vai ser de simples troca. Então, se eu colocar zinco dentro de ácido clorídrico, lógico que vai acontecer a reação, porque o zinco é mais reativo do que o hidrogênio, certo? Vamos colocar então um minutinho para você fazer um print aí. Ok? Voltamos aí com essa dica que é na educação, né? Dizendo que toda reação de simples troca é de oxirredução, mas a recíproca não é verdadeira. Vamos continuar. E aqui, pessoal, nós temos a fila de reatividade. Ó. Olha só, esses aqui são pouco reativos. Ó. São o ouro, por exemplo, ouro, prata e cobre são pouco reativos, platina também. Então, aqui é o seguinte, ó, os mais reativos são os metais, né? Esses que estão de azul aqui são os metais. Por quê? Porque, por exemplo, o sódio consegue deslocar o hidrogênio, porque o sódio é mais reativo. Mas se você colocar um pedaço de ouro dentro de ácido clorídrico, a reação não vai acontecer. Porque o ouro é menos reativo do que o hidrogênio. O hidrogênio não desloca o ouro, certo? O ouro não desloca o hidrogênio. O ouro, a prata, o cobre. Temos também outro aqui, ó, que não está aqui, a platina, certo? Platina não desloca o hidrogênio, então não ocorre a reação. O ouro não consegue deslocar o hidrogênio, certo? Então são reações aí de simples troca, reação de simples troca. Bom, e a última das reações está aqui. É a reação de dupla troca. Ó. Duas substâncias compostas reagem entre si, trocando seus componentes e dando origem a duas novas substâncias compostas. Esse tipo de reação é também chamado de reação de dupla troca ou de substituição, certo? É AB, por exemplo, ali, ó, o cloreto de sódio reagindo com nitrato de prata. Veja que o sódio se junta com o nitrato ó, e a prata se junta com o cloro, formando então esse composto. Tá? Vamos colocar então 2 minutinhos aí para vocês.
Ok, pessoal. Então, a reação de dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si, tá? E formando duas novas substâncias compostas. Por isso que é chamado de dupla troca. Ok? Pois agora, nós vamos fazer agora classificar as reações. Tá? Eu vou responder aqui a primeira para você ir colocando também a letra B, a letra C e a letra D. Então ele quer saber o tipo de reação. Na primeira, pessoal, observe, eu tenho duas substâncias compostas, certo? Duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Portanto, aí é uma reação de dupla troca. Tá aqui, ó. Duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Pode ver que o hidrogênio se juntou com a hidroxila para formar água e o sódio se juntou com o cloro para dar justamente o NaCl. Então, para essas três outras, eu só quero saber o tipo de reação. Vamos lá? Vamos colocar então 2 minutinhos aí na tela. Ok, voltamos. Vamos mostrar então aqui o tipo de reação. Na letra B, o que é que nós temos na letra B? Ó? Nós temos duas substâncias reagindo para formar uma. Então, A mais B produzindo AB. Portanto, é uma reação de síntese ou adição. Na letra C, olha só, pessoal, uma substância simples, que é o ferro, está deslocando o hidrogênio. Ó. Reação de simples troca ou deslocamento. E a última, eu tenho só uma substância se decompondo em duas ou mais, né? No caso aqui em duas, é uma reação de análise ou decomposição. Então, reação de análise ou decomposição é esse tipo de questão. Vamos lá, vamos fazer mais aqui. Vamos só falar aqui para a gente fazer as questões. Está faltando aqui falar das reações reversíveis. Ó. A reversibilidade das reações químicas, certo? O que é que nós podemos falar? Ó? Os exemplos podem sugerir que qualquer reação de síntese pode ser invertida através de uma reação de análise. Isso não é verdade, pessoal. Nem todas as reações são reversíveis. Ó. Algumas reações podem ser reversíveis, como essa aqui da água. Tá? Se você pegar hidrogênio mais oxigênio, vai produzir água. E eu posso decompor a água produzindo H2 mais A2. Mas nem todas as reações são reversíveis. Tá? As que são reversíveis, tá, tem a ver com a simples troca e análise ou decomposição. Pronto, agora nós vamos para o exercício de classe. Agora é só exercício. Somente exercício. Certo? Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de reação. Como assim, professor? Ele está colocando, por exemplo, na letra A, reação de análise ou decomposição. Ele bota um exemplo. Será que esse exemplo é de análise ou decomposição? Então, qual alternativa é correta aí, por favor? 2 minutinhos.
Ok, voltamos e vamos então comentar a questão. Bom, e vamos dizer a alternativa correta e justificar por que, que as outras estão erradas, né? A resposta correta é a letra A, pessoal. Porque na letra A ele está falando de reação de análise ou decomposição. E é uma reação aqui. Eu estou partindo de uma substância, ó, tá? Transformando em 3 substâncias, decompondo em 3 substâncias. Portanto, aí você tem a reação de análise ou decomposição. A letra B está errada porque ele está dizendo que essa reação é de síntese. Não, também é de decomposição, pessoal. Tem uma substância, ó, se decompõe em 2. Tá? Na letra C, está dizendo que é dupla troca. Não, aqui é simples troca. Ó. Veja que é uma substância simples, está deslocando aqui uma nova substância simples. Ó. A letra D está dizendo que é de deslocamento ou simples troca. Não, essa reação é de síntese ou adição. Ó. A mais B produzindo AB. E a última ele diz que é de decomposição, análise ou decomposição. Não, aqui é dupla troca. Ó. 2 substâncias compostas reagindo entre si, formando 2 novas substâncias compostas. Então, a única alternativa em que coincide a reação com a classificação é a letra A. Então, na letra A, satisfaz aí a primeira questão do exercício de classe, certo? Reação de análise ou decomposição. Análise ou decomposição. É quando eu tenho uma substância se decompondo em 2 ou mais substâncias. Até falei para vocês que o artifício que eu utilizo para decompor, eu vou ter justamente o tipo de decomposição. Pirólise, né, que é a decomposição através do calor. Eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. E a fotólise, que é a decomposição através da luz. Né? Perfeito? Vamos colocar então aqui a segunda questão. Olha aí. Colocando-se um frasco de ácido clorídrico, tá aqui, o ácido clorídrico é esse, ó. Ácido clorídrico, junto com amônia, tá? Vai acontecer essa reação, ó, tá? E retirando-se as olhas, vou notar a formação de uma fumaça branca intensa, constituída de cloreto de amônio, que é aqui o produto. Ele está pedindo que você classifique esta reação, tá? Qual a alternativa correta? Vamos colocar então 2 minutinhos aí. Solução da questão. Bom, a classificação dessa reação, você tem aí, ó, A mais B produzindo AB.
é uma reação de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição, resposta na letra A, certo? Vamos fazer mais uma. E aqui nós queremos classificar as reações, pessoal. Queremos, portanto, aí classificar as reações. Ó. Você tem aqui 5 reações. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Queremos classificar cada uma delas. Ó. Representam respectivamente ó, a classificação da primeira, da segunda, terceira, quarta e quinta nessa ordem. Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos colocar, então, 2 minutinhos para você analisar. Ok, meus amigos, está aí. Vamos lá. A primeira reação, você tem lá ó, uma substância simples deslocando, formando uma nova substância simples. Ó. Reação de simples troca ou deslocamento. Então, ó, pode ser a letra D. Né? Já mataria com a primeira reação. Na outra, ó, eu tenho A mais B produzindo a B. É uma reação aí de síntese ou adição. Duas substâncias reagindo, formando aí duas novas substâncias. Aqui você tem, ó, também, é uma reação, aliás, aqui de síntese, aqui é uma reação de dupla troca. Ó. Duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Aqui você tem também uma síntese ou adição, ó, A mais B produzindo AB. Síntese ou adição. E a última é a chamada de análise ou decomposição. É quando eu tenho uma substância se decompondo. Tá? Então, o artifício, inclusive, que eu utilizo vai indicar o tipo de decomposição. Vamos, então, para a questão de número 4. Aqui nós queremos fazer o seguinte, pessoal. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise. Aqui ele só quer um tipo. Qual é de análise ou decomposição? Qual a reação corresponde a uma reação de análise ou decomposição? Vamos colocar aí 2 minutinhos.
Ok, meus amigos, então vamos lá. Vamos responder a questão. A única de análise ou decomposição é a letra E. Você tem aqui uma única substância se decompondo, produzindo duas ou mais substâncias, chamada então de análise ou decomposição. Quinta questão, vamos ver aqui, ó. Considere as reações inorgânicas a seguir. Você tem 3 reações, ele quer saber aí qual é a resposta correta. Qual a resposta correta? Então, olha só, para essa aqui, como é mais rápida, vamos colocar só 1 minutinho aí, 1 minutinho na tela. Ok, voltamos para mostrar aqui que a resposta só pode ser a letra E, tá? Olha só, a reação 3 é de decomposição, é a única que está correta aí, porque a primeira, pessoal, a primeira também é de decomposição, ó. A primeira é de decomposição, a segunda dupla troca, mas a única alternativa que dá certo aí é a letra E, está dizendo que a 3 é de decomposição, partindo de uma substância quebrando em outra, não é? E aqui nós temos a 6ª questão, é para classificar essa reação. Também aqui, pessoal, é uma substância composta quebrando em 2 ou mais, aqui em 3, ó. É uma reação de análise ou decomposição. Análise ou decomposição. Muito bem. E aí chegamos ao final da nossa aula, né? Reação de análise, o que é? É quando eu parto aqui de uma substância, quebro ela e produzindo 2 ou mais substâncias. Decomposição, análise ou decomposição. Meus amigos, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, satisfeito porque deu tempo de ver toda a parte teórica e a parte de exercícios, que é uma das passagens importantes, né? A resolução de exercícios. Por isso, eu quero conclamar vocês para a próxima aula. Teremos aqui um novo tema para a gente debater com vocês nesse mês de outubro, ok? Agradecer a todos, fiquem com Deus e até mais.